Paz e bem, bem-vindo à série Coleção de Teologia. Dando continuidade aos nossos vídeos desta nova série, hoje nós vamos falar sobre esta obra, Teologia Moral, de Frei Antônio Moser. E o que a teologia tem a ver com questões morais? Não deveria ser uma pessoa especializada que tivesse estudos e formação sobre direito canônico, enfim. Vamos também falar sobre direito canônico, mas numa outra oportunidade. Hoje vamos falar sobre teologia moral. E o que Frei Antônio Moser traz nesta obra? Ele vai tratar de vários assuntos. O nosso mundo, ele está em um contexto acelerado. O que hoje é moral, amanhã pode já não ser mais moral. O que uma lei vale hoje, amanhã ela já não pode, talvez já não possa ter o mesmo valor e peso que tinha para este tempo. E são estas questões que o autor vai trazendo. Ele vai tratar sobre a família, ele vai tratar sobre a sexualidade, que ainda continua sendo um tabu. Ele vai falar sobre o homossexualismo, visto pela teologia moral. São questões um tanto quanto polêmicas, um tanto quanto difíceis de se tratar, mas que precisa ser falado. A questão antropológica do homem, as redes sociais. Falar em rede social nos dias de hoje é quase que mexer num vespeiro. Por quê? Porque aquilo que nós falamos, ela espalha de uma forma tão rápida e, às vezes, até viraliza. Nós temos acompanhado algumas questões de perseguição pelas redes sociais, os chamados haters, que ao não gostar de uma postagem, eles começam a criticar, até que a pessoa que está sendo criticada chega ao ponto de tirar a própria vida. Haja vista alguns acontecimentos que nós já acompanhamos pelos telejornais, pelas redes sociais, pela internet afora, que tem nos mostrado este novo modo de ataque pelas redes sociais. E a teologia moral, ela vai entrar nisso. Até que ponto a pessoa tem o direito de influenciar a vida de outra? Até que ponto isso é moral? Até que ponto isso não é moral? A teologia precisa pensar isso também. E as redes sociais hoje estão sendo muito utilizadas. Por causa da pandemia, por causa do isolamento social, as pessoas então estão utilizando deste meio de comunicação para se mostrarem, para apresentarem os seus trabalhos, para se apresentarem e para, às vezes, até mesmo fazer um mal para o outro. Então é preciso pensar uma lei moral, um encaminhamento moral para essas atuações. E o autor também fala um pouquinho disso. Ele vai tratar também, aqui neste livro, da clonagem, tanto clonagem humana como clonagem terapêutica, que ele chama aqui. E o que seria essa clonagem terapêutica? O que trata isso? Ele vai dizer aqui: apesar das advertências de Griffin e de outros cientistas, tanto as pesquisas na linha da clonagem quanto as especulações fantasiosas prosseguem em ritmo não só acelerado, como até alucinante. Só que hoje, diante das violentas reações contrárias, os defensores da clonagem humana passaram a trabalhar com uma distinção aparentemente inocente entre clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. A primeira deveria ser repudiada por todos. A segunda deveria ser sacramentada legalmente com rapidez, já que forneceria órgãos para os mais diversos transplantes
e o material necessário para a cura de inúmeras doenças de cunho genético. Inclusive no Brasil, em um seminário promovido pelo Senado Federal em meados de junho de 2002, havia uma verdadeira articulação com lances teatrais para fazer votar com urgência uma legislação que aprovasse a clonagem terapêutica. Isso é apenas uma pincelada do que a gente encontra nesta obra. É uma obra necessária, é uma obra atual, e que vai nos encaminhando para questões um tanto quanto esquecidas. E a teologia, então, ela vai se ocupar e se preocupar de dar respostas. Teremos respostas para todas as nossas questões nesta obra? Claro que não. Não teremos. Mas teremos um despertar da consciência, podemos assim dizer, para questões que talvez nós já nos perguntamos e o que pensa a igreja sobre isso. E o que tem a igreja a nos falar sobre aquilo. Nós encontramos aqui questões pertinentes, questões atuais e questões que precisam, de uma forma ou de outra, ser debatida. E pensar a teologia moral é pensar respostas não só para o nosso tempo. Porque, como eu disse, a moral, ela evolui. E tem evoluído de uma maneira muito rápida. Portanto, apesar destas respostas às vezes ser um pouco mais lentas, porque também precisam ser fundamentadas, a gente não pode somente chegar e responder, é assim. Mas precisa ser pensada, pesada e reflexionada para ver se cabe ou se não cabe para este tempo. Os 10 mandamentos são normas morais. Lá nós temos a questão do roubo, lá nós temos a questão da sexualidade, viver a castidade. Lá nós temos leis que se referem ao matrimônio, não desejar a mulher do próximo. E olha que este decálogo já está em atuação há muitos e muitos e muitos anos. E podemos nos perguntar, nós vivemos os 10 mandamentos que nós conhecemos? E podemos dizer que os 10 mandamentos estão contidos nesta obra de moral, do Frei Antônio Moser. Diluído nestas páginas, nós vamos encontrar o decálogo, que são normas morais vividas pelos nossos irmãos do tempo de Jesus, ou até mesmo antes dele, e que chegou para nós, e que vale como norma moral. E lendo esta obra do Frei Antônio Moser, Teologia Moral, questões vitais ele põe aqui. Nós teremos um vislumbre para algumas respostas para as nossas questões internas, sociais, familiares, eclesiológicas, ecológicas e questões de vida. É uma obra necessária, uma obra muito importante, e no próximo vídeo nós vamos mergulhar um pouquinho mais sobre algumas questões que estão aqui dentro. Nós vamos ler um texto e vamos pensar um pouquinho sobre o que este texto traz para nós no dia de hoje, neste tempo. Então, até o próximo vídeo, não saia daí e acompanhe-nos para mais questões, mais debates e mais esclarecimentos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.